começar, né, o colóquio. Esse colóquio ele é especial, né? Todos são especiais, mas esse tem uma natureza um pouco mais, eu diria, tem um pouco mais de zelo, né? Porque é o primeiro colóquio que se mexe, começa nossas atividades aqui, é um ambiente, né, um momento muito bom para a gente ouvir, né, o que pessoas de outras áreas estão fazendo, né? Também o que alguns professores, pesquisadores do nosso departamento também estão fazendo, né, na sua área de pesquisa. E eu acho que para os estudantes também, colegas professores, é um momento de ganhar um pouco de informação, de cultura, né? E a gente nunca sabe, né, que ideias a gente pode aproveitar de uma outra área ou em que área a gente de repente vai atuar no futuro, ou participar de julgamentos, de concursos, etc. Então eu acho que é muito importante, é um momento que a gente se reúne para comer um lanche, né? Ver aqueles colegas que a gente não vê durante a semana, está todo mundo estudando, fazendo provas e tal. Na realidade, o nosso coordenador, vocês sabem, ainda é o professor Tabosa, José Tabosa, mas nesse momento ele está no CNPq participando de uma reunião. E, portanto, ele me pediu que eu fizesse as honras da casa na qualidade de coordenador de pós-graduação. E por ser o primeiro, eu achei que poderia fazê-lo. Para nós é uma honra, né? Uma satisfação muito grande ter o professor Silvio ter aceito esse convite. O professor Silvio Canuto já foi professor aqui nesse departamento, bastava parar por aí, né? Foi professor do departamento, já tem muita coisa, né? Mas ele fez aí a graduação e mestrado em Brasília, né? Depois foi para o doutorado em Uppsala. Né? Não vou dizer quando foi, porque eu acho que tem um curso para mim aqui na pós-graduação, quando era mestrado. Mas não tem. Eu tenho desconfiança aqui. Mas ele é um pesquisador, né? Nível 1A do CNPq, né? Um pesquisador top, né, do Brasil. Ele trabalha com cálculos habilissos, com simulações de monte-carlos, faz cálculos de orbitais, física atômica, né? Ele tem mais de 220 trabalhos, mais de 3.000 citações. O fator H, que é aquele fator que indica quantos artigos você tem acima daquele número de citações, é 29, né? Então ele é um pesquisador que se destaca, né, como pesquisador. E também, além de fazer, para dar uma ideia, nos outros 3 anos, 2 anos e meio, ele já publicou cerca de 30 trabalhos, né? E eu estou dizendo isso porque nesse meio período ele tem contribuído bastante, né, para a pós-graduação no Brasil. Ele é o representante da área de física, né, junto à CAPES, que é o principal financiador das pós-graduações no Brasil. O CNPq contribui, né, mas de uma maneira mais, eu diria assim, em alguns aspectos, né? A CAPES é de fato quem banca a pós-graduação. E o Silvio Canuto, ele é o coordenador da área de física, e portanto ele tem que entender, conhecer e ajudar, né, para que a área da física continue sendo produtiva como tem sido. E hoje ele foi chamado para falar sobre um aspecto muito importante, né, o panorama da física, da produção física no Brasil. Isso é extremamente importante, né, porque a física ela tem tomado caminhos e existem vários modelos de pós-graduação que são aplicados ao longo do mundo. A gente sempre se pergunta qual é o modelo, né, que se deve fazer. Existem formas de seleção de entrada em programas, a gente tem que saber. A própria CAPES, né, ela cria mecanismos de avaliação dos cursos. Nosso curso hoje é nível 6, foi 7 durante muito tempo. Essa coisa pode oscilar, nós estamos trabalhando para voltar para o 7. Mas a própria definição dos parâmetros de avaliação da CAPES pode influenciar no programa. Alguns programas tentam se adaptar com uma rapidez muito maior aos critérios da CAPES na tentativa de ser avaliado de uma forma ou de outra, né? Alguns outros programas primam por atividades acadêmicas que outros não, e por aí vai. Então, entender um pouco da pós-graduação no Brasil, né? Como é que nós estamos inseridos, né? E talvez na visão dele, enquanto coordenador de área e pesquisador que ele é da USP, né? Eu preciso falar, professor da USP, né? Já foi diretor do instituto lá, chefe aqui do departamento.
Então, na visão dele, para onde é que a pós-graduação em física está indo, né? E o que é que a gente pode esperar também da CAPES aí nesse sentido de contribuir para a nossa profissão. Então, mais uma vez, obrigado, Silvio. Seja muito bem-vindo à casa. Obrigado, Fernando. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Eu realmente é o superlativo que eu deveria usar. Embora eu me sinta muito em casa, eu também queria agradecer a hospitalidade, sempre muito generosa comigo. De forma que, de fato, é mesmo uma satisfação muito grande estar aqui, rever amigos, eu não diria de quantos anos. Senão você vai achar que eu estou conversando com o Fernando. O que eu vou falar aqui, que esse panorama, talvez a palavra seja um pouco pretensiosa, mas a ideia do panorama, como vocês sabem, acabou de ter a avaliação bienal, e aí você passa a ter números que são mais ou menos atuais. Eu digo mais ou menos porque a avaliação é dos anos 10, 11 e 12, que a avaliação é feita em 2013, então a gente se refere ao número de 2012. Então, o fato de ter avaliação significa que nós temos números relativamente recentes, que é então que a gente discute como está a área, como, né? E esse seminário, na verdade, eu dei em outros lugares. Várias instituições convidam, quer saber como que foi a avaliação final, como é que a gente vê. Então, esse seminário, na verdade, ele é um seminário que eu tenho dado em outros lugares, só que eu fiz algumas pequenas adaptações, obviamente, dependendo do público local. Uma coisa que a gente percebe, eu conversei com o Anderson um pouco antes de chegar aqui, você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, o coordenador anterior era o Anderson. E eu perguntei se ele ia dar algumas informações atualizadas, ele falou que já faz algum tempo que ele fala. Então, vou aproveitar e falar também essa ideia do que é de fato a CAPES. As pessoas fazem mil inferências sobre a CAPES, que na verdade não são legítimas e outras são, e as pessoas não sabem muito bem porquê. Desde a ideia de que se tem que ter a distribuição gaussiana de notas, se tem que ter isso, se tem que ter aquilo, e eu vou tentar esclarecer. Então, eu vou começar dizendo quem é a CAPES, depois eu falo da avaliação de todos os programas de uma maneira geral, todas as áreas, e depois eu falo um pouquinho da física e alguns números que já mais no final eu coloco alguns números também aqui do Departamento de Física da UFPE. Então, falando o que eu acabei de prometer, então, só rapidamente, você sabe que a CAPES em 2007 ela teve uma então, antigamente a CAPES era basicamente centrada aqui na diretoria de avaliação, e agora ela tem também, com gestão, passou a ser a diretoria, e tem ensino à distância, educação básica presencial. Tem esse aqui agora em verde, que é Relações Internacionais, que é onde está o Ciências Sem Fronteiras, em particular a parte relacionada com a graduação, isso não passa pela gente. Depois tem duas diretorias que são mais próximas da área. Uma é a diretoria de avaliação, que é coordenada por um físico da Federal de Rio Grande do Sul, que é o Luiz Amaral. E depois tem a diretoria de programas de bolsas do país, que é a diretoria, então, que dá as bolsas, os recursos, os PROEPs, etc., e que é coordenada por um cara das ciências biométricas de Ribeirão Preto, que é o Márcio. Então, nós estamos, na realidade, basicamente o que eu vou falar está relacionado com a diretoria de avaliação, porque, como eu disse, nós estamos na sequência da avaliação que acabou de acontecer. Então, uma das coisas que as pessoas falam, eu recebo muito e-mail, que é assim, não, porque o comitê assessor da CAPES, o comitê da CAPES não tem um comitê assessor, não é como o CNPq. O CNPq tem lá os 14 membros, sindicato, a comunidade, a diretoria escolhe, etc., e tem um mandato. A CAPES funciona de maneira diferente, a CAPES tem um coordenador. Então, esse coordenador, ele é a pessoa que responde por todos os aspectos da área. Obviamente, ele é um ser humano. Então, ele monta a comissão, e as comissões que as pessoas pensam que é o comitê assessor, ele monta de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, você vai julgar cursos novos, vamos ter que julgar cursos novos agora. Tem 3 aplicações de cursos novos. Então, você monta uma comissão baseada no espectro que você está vendo, com a sua área envolvida, qual é o tamanho da comissão que você precisa, etc. A mesma coisa na avaliação penal. Na avaliação penal, nós temos 19 pessoas, e isso também é uma comissão a gente tem que montar, submete a diretoria de avaliação, ele faz algumas recomendações, se for o caso, e você manda a comissão. Então, de forma que não tem um comitê assessor. Então, você tem um coordenador. Eu coloquei o distinto desses dois por uma razão muito simples, você vai entender aqui agora. É que acabou o mandato. O mandato é um mandato de 3 anos. Ele acabou, então tá, e pode ser reconduzido uma vez. Então, saiu publicado no Diário Oficial a minha recondução agora, saiu terça-feira. Então, tem a nova condição. Então, a partir desse daqui, eu agora vou submeter a diretoria de avaliação 5 nomes para ser o coordenador adjunto, ou seja, a pessoa que vai trabalhar junto. E no momento, o final de mandato, e a André, que é uma pessoa muito conhecida da Federal Fluminense.
E a partir do ano passado se criou também uma coordenação, que é a coordenação do adjunto do mestrado profissional. A ideia é você ter também uma pessoa que tente levar adiante o mestrado profissional. No momento é o Ivan Oliveira, que é do CTPS. Esses dois estão em final de mandato. Primeiro a coordenação, e eu quero falar rapidamente aqui sobre o CTC. Então a CAPES tem 48 áreas, a física é uma das áreas, física é junto com a astronomia. A astronomia não tem curso suficiente para ser uma área independente. Então são 48 áreas. Dessas 48 áreas, de cada grande área, exatas, humanas e da vida, você tem 6 representantes no Conselho Técnico Superior, no CTC. Isso aqui, CTC é Educação Superior, você viu que foi para a Educação Básica. Então é evidente que nem todas as áreas estão representadas no CTC. Então o que normalmente acontece é um acerto entre as áreas, que a física, por exemplo, tem um acerto com a química que ela se alterna. Uma vez é a física, outra vez é a química. Então neste mandato que acabou, a física tinha acerto com o CTC com um membro titular. No seguinte, agora vai ter que fazer um acordo com a química. Então isso é montado, então, como que as coisas funcionam no nível geral. Agora, uma coisa que a diretriz de avaliação faz muita questão é que você tenha uma certa transparência, os documentos sejam colocados de forma pública. Então tem esse endereço aqui na internet, e rapidamente você memoriza, e lá a gente coloca as coisas. Então você tem um seminário de acompanhamento dos programas. Significa que todo ano, desde 2013, que é o ano de avaliação, você junta todos os coordenadores de programas, todos, 48, você junta a CAPES durante 3 dias, e a gente faz seminários, workshops, estudos na programação com os coordenadores. Isso é interessantíssimo, porque não somente os coordenadores têm a possibilidade de aprender o que os outros estão fazendo, se medir com os outros, como também a possibilidade de você fazer discussões um pouco maiores. Uma das coisas que eu estava conversando com o Fernando aqui, que a gente pode colocar no seminário próximo que vai acontecer em 2014, é, por exemplo, a ideia do exame unificado, né? Discutir coisas dessa natureza. Então, um fórum extremamente interessante. Aí você tem um quadro, que eu vou falar daqui a pouco, o quadro, esse relatório de classificação do quadro está lá, como foi feito, com as suas critérios, etc. Tem um documento diário, o que a área pensa sobre a física no Brasil, e tem o relatório dessa avaliação integral que passou. Esse documento diário tem algumas, é chato, porque ele é muito grande, as pessoas acabam que não leem, mas tem pelo menos 2 pontos aqui que eu acho que é interessante discutir em algum momento, talvez eu mencione posteriormente. Então isso está lá colocado no site da CAPES. Não, vou falar disso. Eu tenho uma sessão só sobre quadro também. Ali você puxa as suas pedras do Não, mas eu acho que vai precisar puxar a pedra, eu acho. Vocês vão ver. Então você tem uma dimensão em uma CAPES. Em 2010 você tinha. Isso é uma coisa bem curiosa, isso é coisa da CAPES da CAPES, né? A linguagem CAPES. A linguagem CAPES, mestrado é um curso, doutorado é um curso, e eles têm um programa. Então, por exemplo, aqui tem um programa de física e tem 2 cursos, mestrado e doutorado. Se você contar assim, tem 2.436 programas de 2010, passou para 2.893 cursos de mestrado. Você tem 1.792 atualmente doutorados que você na avaliação. Portanto, no total, você tem 4.685 cursos de programação, que na verdade são 3.337 programas. Nessa dimensão da CAPES atual, 3.337 programas, alguns com mestrado e outros com mestrado e doutorado. Um programa já... E esse número cresce, né? Paulatinamente cresce. Tem criado dificuldade, você cria um curso que obviamente tem que dar bolsa. O sistema como um todo está crescendo no nível e começa a ser um pouco preocupante para a distribuição de bolsas. Então, só para você ter ideia, em 2013 foram submetidas 500 novas propostas. Não sei. Porque aí, mas aí tem administração, aí tem direito, tem tudo. Em física eu vou dizer a você que são 58, 57. Eu posso te responder depois. Não vi isso. Então essa é a dimensão do sistema, 3.317 programas. Então eles foram submetidos todos os programas, todos. Então foram 3.317 programas submetidos, e essa aqui é a distribuição de notas. Então você tem 0,2% que tiveram nota 1. Nota 1 significa que não está autorizada a funcionar. Mesma coisa com os 53 programas de pós-graduação, tiveram nota 2, corresponde a 1,6%, e portanto não vão funcionar a partir de então. Então você tem a ordem de 1,8%, 2% de programas que serão descontinuados.
E que é interessante, se você olhar aqui em todas as áreas, aqui em todas as áreas, você tem aproximadamente 12,5 são os programas de excelência, são notas 6 e 7. Então isso aqui é mais ou menos a dimensão do programa, está crescendo 22% em cada triênio. Essa distribuição é que leva às coisas curiosas. As pessoas acham que isso aqui tem que fazer uma distribuição mais ou menos gaussiana, como se fosse. Então você veja que está centrado 35% nota 4. Isso é uma coisa mais ou menos robusta, eu acho que isso é do Anderson, sabe disso bastante. Quando você pega todas as áreas, você verifica que eu tenho uma robustez que é 70%, grosso modo, 70% dos programas mantém a nota, 10% diminui e a ordem de 20 e poucos por cento dos programas aumentam de nota. Então cria essa ideia de que tem que ter distribuição dessa natureza, que absolutamente não é o caso. Então aqui, só para comparar no caso da física, então tem 6 programas que subiram de nota, 7 incluído o mestrado profissional, e tem 3 programas que desceram de nota, que descem a distribuição. Então, falando rapidamente então agora, falando sobre a avaliação, especificamente a avaliação final, então para quem não sabe, a avaliação ela tem 5 quesitos, então isso aqui é um quesito, proposta do programa, e dentro de quesitos diferentes itens de avaliação. Então existe uma certa flexibilidade da área, não é muito, é um intervalo, em que você pode colocar os pesos que você gostaria de atribuir ao item e depois os pesos que você atribui ao programa. Aqui a novidade é que você ia ter esse 1.3, que era a infraestrutura, nessa proposta do programa, você analisa coerência, consistência, etc., planejamento do programa, e aqui tem uma nova que foi colocada, que é a partir dessa avaliação final de 2013, que é a infraestrutura para atividade experimental e ambiente para inovação. Quer dizer, a ideia aqui é que a gente começa a perceber que, em particular dos últimos anos para cá, que tem havido umas condições muito melhores para você fazer física experimental do que você fazia antes. O que significa? Significa recursos mais estáveis. E outra coisa que você verifica é que uma criação enorme de programas, que você verifica, tentativas de programas, são programas teóricos, essencialmente teóricos. E a ideia é você começar a valorizar a parte experimental. Eu não falo aqui, ele sabe o que significa isso, mas nacionalmente você começar a valorizar a parte experimental. Então esse item foi colocado agora na avaliação pela primeira vez, que é a infraestrutura de atividade experimental, isso foi verificado. Uma outra coisa é a individualização. A individualização significa o seguinte: você quando olha a média de publicações, você pega o trabalho total, e você vê o número do docente, você vai fazer a divisão da média do público, não sei quantos trabalhos você pega o docente, etc. Aqui você tem um item novo que é você olhar por docente, é percentual do docente da discussão que estão produzindo. Então eu coloquei individualização no sentido que você olha não só a média departamental, mas você olha também a distribuição de docentes. Uma outra coisa que isso aqui foi colocada pela diretoria de avaliação, você não pode ter menos de 10% dos docentes sem orientação. Esse 10% de docente não é somente a média. Você pode ter o programa ter mais de 10% de orientação, mas não a pessoa. Aí é por isso que eu falei de individualização. Ou seja, se você não orientou no primeiro ano, mas você orientou no segundo ano para se orientar, então você sai dessa colocada aí. Então, 10% significa pessoas fixas que passaram o período e não tiveram orientação. Silvio, posso voltar? Certo? Foi. Qual a flexibilidade que a coordenação tem para inserir ou tirar itens? O que diz? Flexibilidade. Não, isso aqui é proposto do CTC e é discutido. Vem do CTC primeiro. Mas é proposta da diretoria. Ela propôs também outra coisa que na física não é muito sério, que é o limite. Você tem áreas em que você tem pessoas que têm mais de 20 orientados. Na física eu mostro já a distribuição como que é. Isso não é um problema na física, não é. Mas em outras áreas é. Computação, engenharia, algumas partes da química. Não, só um comentário. Essa planilha de uso geral de todos os cursos. A planilha, não, esse 1.4 aqui foi colocado pela área. Específico da física. Pela área, Esse 1.4. Esse 1.1, 1.2, esse é comum em todas as áreas. Mas 1.4 é flexibilidade que você tem. Agora, uma outra coisa é que foi criado também no CTC, pela sugestão da diretoria, aqui estou só fazer você quais são os termos. Então, foram criadas algumas regras. Então, eu peguei aqui, como eu disse, esse seminário foi dado em outros lugares. Então, por exemplo, são condições que você precisa ter condições mínimas que você precisa ter para ter uma certa nota. Então, por exemplo, a nota 4 só será possível para curso que alcançar no mínimo
conceito bom em três quesitos, sendo que necessariamente o 3 e o 4. Então, se você tiver um programa que não tiver alcançado bom em 3 quesitos e que necessariamente um vai ser proporcional ao processo intelectual, esse curso não pode ser pago. Reciprocamente não quer dizer que se ele satisfaz isso, ele será automaticamente nota 4. No nível mais alto, o que aconteceu foi o curso para ser nota 7 e foi muito bom em todos os itens e todos os quesitos. E o curso para ter nota 6 tem que ter muito bom em todos os itens e todos os quesitos, com eventuais bons. Bom, é isso. Então, prosseguindo aqui a situação então, da física. Né? Essa aqui é a distribuição de todas as áreas e essa aqui é a distribuição da física, como você vê, não tem nenhuma forma específica. O que você verifica aqui é que 26%, pouco mais de um quarto dos programas de pós-graduação em física e astronomia, eles estão aí para nota 6 e 7, que são esses dois que estão colocados aqui. Então essa é a distribuição atual de nota 3, 4, 5, 6 e 7. O nota 3 aqui, em 2010, ser igual ao nota 3 de 2013, não significa que não houve mudanças, evidentemente. Existem cursos que é nota 3 que passaram para nota 4, assim como existe o curso nota 4 que passou para nota 3, então você vê o mesmo número aqui, mesmo programa, mas esse aqui é diferente. Tem um programa nota 6 que caiu para nota 5, mas tem um programa certamente, acho que 2 programas nota 5 foram para nota 6, foi legal. Então essa é a distribuição atual de programas que você tem. Qual foi a 7 em 2014? Foi o FRJ. De 6 para 5, acho que não são visíveis aqui, né? Essa é a distribuição regional que você tem, que é uma das coisas que me preocupa bastante, mas eu vou discutir e depois nós podemos trocar ideias. Então, essa é a distribuição que você tem: curso de nota 3, 4, 5, 6 e 7. Então, curso de nota 3, você tem 4 cursos na região sudeste, 6 do nordeste, 2 na região sul, 1 no centro-oeste e 2 na região norte. É interessante chamar a atenção que alguns desses cursos são novos, por isso que eles são nota 3. Quer dizer que eles não tenham, esses são cursos novos. Curso de nota 4, você tem 9 no sudeste, 2 no nordeste, 4 na região sul, 2 no centro-oeste e no norte, por aí vai. Então você veja que na região norte tem 2 cursos de nota 3 e um curso de nota 4, que é certamente uma área geográfica que está desprivilegiada, mas você veja que não é diferente do que está acontecendo na região centro-oeste. O centro-oeste também só tem 3 cursos de pós-graduação, 1 com nota 3 e 2 com nota 4. Esses 2 com nota 4 é a Federal do Goiás e a UNB. A UNB era nota 5, vai para a nota 4. Essa é a distribuição. Nos cursos de nota 6, você tem 3 cursos na região nordeste, e nos cursos de nota 7, você só tem na região sudeste e na região sul, que mostra uma certa discrepância assimétrica, né, regionalmente falando. De qualquer maneira, tem pelo menos 2 cursos aqui na região nordeste que estão com excelente performance. Uma coisa que se pergunta com frequência também é quantos doutores nós estamos titulando, quantos mestres e quantos doutores. Então, essa é a distribuição que você tem. Em 2013, você fez 847 doutores e 1.621 médicos. Então, essa é a dimensão da pós-graduação. Então, nós estamos formando 270, 280, sei lá, doutores por ano. O que é interessante, talvez, observar, primeiro, o crescimento que você tem de 15% ao ano, isso aqui é mais ou menos uniforme, você pode ver que é monofônico, 15% aproximadamente, 15%. Então, formando cerca de 850. Para você colocar como referência, esse aqui são os números daquele do Departamento de Segurança. Uma coisa que chama a atenção quando você vai olhar nisso é que você diz que nós formamos 847 doutores em 2013. Na trienal passada, 735. Portanto, você formou 1.582 doutores na área de astronomia e física nos últimos, digamos, 6 anos. E você não vê o sistema crescer com 1.600 doutores na pós-graduação dos 6 anos, eu falo daqui a pouco sobre isso. Isso aqui é que algumas pessoas acham que tem havido um crescimento das teses sobre dissertações, então somente em tese de dissertação, você vê que na verdade não é. Você tem quase o dobro de dissertações sobre teses, mas parece que vai caminhando aqui para alguma coisa que pode ser que seja convergente, pode ser que seja simplesmente daqui a pouco muda tudo. Esse número na UFPE é 0,62, são números que eu mostrei anteriormente. De forma que você tem ainda instituições que estão formando mais mestres que doutores, seja porque é um programa que no momento só tem mestrado, que é o caso de vários cursos de nota 3, são vários cursos de nota 3,
Mas você tem instituições também sólidas e estabelecidas, por exemplo, a Unicamp, nesse triênio formou mais mestres do que doutores. Mas a ideia de que está formando mais doutores e mais mestres não é necessariamente verdade, depende da instituição, mas esse é mais ou menos o padrão que você tem. Esse aqui é o número de doutores permanentes, como que ele está crescendo nos últimos anos. Em 2007 ele tem 1.200. Em 2012 tem 1.388. Aí você estava colocando. E se você formou 1.580 doutores, certamente esses 1.500 doutores não entraram no sistema de pós-graduação. Né? Existem pelo menos 4 razões de você ponderar ainda por que esse número daqui não cresce como está colocado aqui. Primeiro, você tem aposentadorias, ao meu tempo, mas tem sua participação. Segundo, você tem pessoas que são contratadas, são doutores são contratados em universidades que não têm programa de pós-graduação. Isso aconteceu muito recentemente agora, essa questão do Rio, etc. Então, as pessoas são contratadas em instituições novas e ele não tem programa de pós-graduação, portanto não aparece aí. Depois tem um outro fenômeno que é você contrata a pessoa, e esse é um fenômeno curioso, você contrata, ele entra no sistema e por alguma razão a instituição não coloca ele na pós-graduação. Então você tem instituições em que a situação é bastante visível. O caso que eu posso mencionar claramente é o BNB. O BNB tem feito contratações recentes, poucas das pessoas que foram contratadas estavam sendo pós-graduação. Finalmente tem outra contribuição, que são pessoas que são contratadas em lugares que têm programa de pós-graduação, mas eles vão para outras áreas. Então, uma fração desse pessoal daqui está, na verdade, no programa de pós-graduação, seja em materiais, seja em química, seja no interdisciplinar, etc. Então, é difícil você separar, mas o fato é que você veja que a gente não está, o sistema de pós-graduação não cresce, não é 100% alimentado. Silvio, tudo bom? Pessoal, com relação à transparência anterior, você falou de número de doutores e mestrados, né? Por ano, no triênio. Tem que ser doutores, né? Porque é doutor nos últimos 6 anos. Anterior. Anterior. Pode deixar a razão. A pergunta é essa daí. Existe alguma maneira que a CAPES faz alguma distinção? Nós temos teses de doutorado e teses de doutorado. Existe alguma avaliação, por exemplo, tal tese de doutorado deu um número de publicações em ótimas revistas, e outra tese de doutorado deu uma publicação medíocre. São os mesmos doutorados? É muito difícil você fazer a separação. O que a gente fez nesta avaliação foi uma outra coisa. Foi você olhar a participação de discentes na produção do departamento, do programa. Certo? Isso a gente fez em quantidade, e não está na avaliação, mas fizemos também em qualidade, na revista. Mas se você comparar, é difícil, né? Porque você percebe, eu estou falando de 1.580, na verdade, se pegar aqui, são 850 teses. Entendeu? E aí, essas teses têm publicações associadas. Tem publicações associadas. É isso que a gente olha. Isso. Aí você tem publicações em revista de qualidade A1, A2, A3, então você pode, de certa forma, ranquear as teses de doutorado e as teses de mestrado. Pode? A gente pode. Pode, o princípio pode, a maneira dá. Na avaliação, por exemplo, que nós fizemos foi olhar existe um item específico que é a participação dos discentes, fração dos discentes do público e a participação dos discentes na produção do programa. E intercaso, nós fizemos avaliação disso. Nós fizemos avaliação de quais são as revistas. Uma das coisas que nós estamos muito preocupados, que dá trabalho, nós estamos preocupados, é começar a fazer avaliação de egressos. Ou seja, você vê a qualidade do cara que foi formado. O programa formou aqui 10 pessoas nos últimos anos. Onde estão essas 10 pessoas? O que estão fazendo? A gente está tentando ver o que a gente pode fazer. Porque uma coisa que me preocupa na pós-graduação do país é essa coisa da quantidade. Eu vou chegar lá. Claro. E esse é o ponto que eu vou chegar no Qualis e vou começar fazendo já, puxando o escudo aqui, Então que você veja, vamos chegar lá, né? Você vê a qualidade de 10 mil publicações não é trivial, né? Chega lá. Agora, existe o campeonato e da CAPES também. Isso entra. Então, lá que a gente coloca essa premiação. Porque você está falando de 1 por ano, né? 1, 2 por ano.
nada disso entra, mas você não tem como ponderar porque são 3 teses, né? Entendeu? Mas fica, olha, premiações também. Foi assim Tem um lugar. Voltando. Aqui é o número, por outro lado, se o número de docentes está mais ou menos como viu, né, cresceu só 100 pessoas, o número de docentes e discentes tem crescido. Então isso faz com que a média de orientação de discentes por docente tenha aumentado, e essa é a situação que você tem em 2012, 12,34, 2011 alguma coisa por aí, você vê que ela vai aumentando, né, também quase monotonicamente. Esse número daqui eu acho que é o UFPE era 12,0 e a média mais ou menos é 12,0 também. Agora eu queria fazer uma comparação, só de informação também, estamos discutindo aqui. Eu não tenho como fazer a trienal ainda, porque a trienal são 48 áreas que acabou de acabar. Do nosso ponto de vista, a avaliação final acabou em abril. Ele tem reconsideração de uma série de coisas. Eu não tenho acesso a todos os dados. Então o que eu vou mostrar aqui é só para você se localizar em relação ao número de 2011. Porque 2011 isso aí eu tenho todas as áreas. Então em 2011 essa é a relação de centro por docente na programação brasileira. Qual é a área que mais orienta, que tem mais discentes por docente? Se você estudou educação, que mais gente estuda educação, acertou. Tem uma média lá de 5,35 alunos por orientador. E em segundo lugar, psicologia, 5,2. Esses são os 2 mais altos. Quem são os 2 mais baixos? Se você chutar, que é matemática, por isso você acertou. Mas nas humanas muita gente faz sem bolsa, né? É contar, é contável isso aí. Tem outras coisas também que eu preciso não sei público. Então aqui nós estamos vendo que essa é a média, 2,24. A média nacional é 3,74. Se você quiser pôr nota da CAPES, essa é mais ou menos a distribuição. Então os cursos de nota 3, 2011, tá? Os cursos de nota 3 tem a média de 1,64, que é razoável, porque esse curso geral do seu mestrado, tem doutorado aí, os poucos que tem. Depois os cursos de nota 4, que mais orientam são os cursos de nota 6, e depois tem os cursos de nota 7 também. Então você veja mais ou menos aqui como que está. De novo, se você quiser uma referência, eu estou dizendo esse número da UFPE era 2,83, está fazendo essa discussão. Então isso aqui é média, né? Ok, vai falar quais. Vamos. Primeiro informação, primeiro eu vou dar informação, depois eu vou. Então, a informação é assim, quais são as revistas que são classificadas? Eu recebo, não estou brincando, eu recebo aproximadamente um e-mail por semana de pessoas dizendo, olha, essa revista aqui acabou de sair, eu estou no corpo editorial, é importante que a CAPES classifique essa revista. Então, qual é a política que transcende a área? É a política da CAPES e em particular do nosso diretor, Laurindo Amaral. E quais são as revistas que são classificadas? São classificadas as revistas que os programas de pós-graduação usaram como veículo de publicação. Então, se tem uma revista nova, mas nenhum programa de pós-graduação publicou, ela não é classificada. Então, o que acontece? Chega no final do ano, você recebe o relatório das publicações, que era o coleta CAPES, que agora não vai ter mais coleta CAPES, é sucupira. Então, a gente recebe aquilo e você faz a classificação. Então, são essas revistas que são classificadas. Então, pode sim ocorrer de uma revista, uma sub-área lá específica da física, que alguém da neurociência publicou, e aí você vê, ele é classificado numa área, ele não é classificado na física. Isso não é erro, é porque essa é a política, você só classifica essa uma. Aí a pessoa publica no online da Nature, sai agora, mas a revista não está classificada na CAPES, eu acabei de publicar, veja só, é online da Nature, não sei o quê, será classificada quando vier aqui antes. O que eu acho que acontece, agora é a minha visão pessoal, e a gente pode começar a discutir. A minha visão pessoal é assim, você tem 10 mil publicações, 10 mil publicações, 11 mil, 12 mil se você colocar as grandes colaborações, que a gente vai separar, assim, 10 mil publicações, você precisa classificar, a CAPES quer que você classifique as revistas para fazer a versão de programação. Não tem como você pegar 10 mil publicações e começar a ver 10 mil publicações, fazer essa revista, porque eu falo, não tem como você fazer. Então você faz uma grande avaliação, classificar naqueles quadros a 1, a 2, etc. Como a CAPES tem muita influência, do bem ou do mal,
O que acontece é que algumas pessoas começam a usar essa classificação da CAPES. Então você vai no concurso, você está lá na banca de concurso, o cara fala, não, mas vai comigo ganhador, isso não quer ser ganhador, liga para a revista, e eu tenho minha capacidade de ser, eu sei o que é um físico, eu sei o que é um jornalista, eu sei o que é uma prática de bicicleta, eu sei de qual é a CAPES. A CAPES só o faz porque você vai classificação da programação. Usar fora desse contexto, que eu acho que é perigoso. Então, prosseguindo, você tinha na terceira passada 562 revistas, em 2011 foram 776, em 2013 foram 1.138 revistas. O sistema cresce. Então, são 1.138 revistas que alocaram 11.868 publicações. Aqui é difícil defender esse número veementemente, porque como isso aqui tem as grandes colaborações, tem muitos artigos, muito mais do que o normal. Nós trabalhamos com esse número aqui de 9.878 artigos. Os 1.138 é que tiveram artigos da física publicados. Da física, programa da física. Agora aqui inclui uma das grandes colaborações. Eu vou mostrar, sempre no final perguntar, mostra a você o tipo de distorção que as publicações das grandes colaborações elas colocam no sistema. Excetuando as grandes colaborações, CERN, programa de astrofísica, etc., você tem 9.878 artigos, 10 mil artigos publicados na área. Então, como que é feita a classificação do quadro? Vamos falar para a classificação do quadro, você tem de A1 a B5, A1 mais alto, A2, etc., até o B1, B2, B3. Então, isso aqui é em posição do CTC, Preferido de Avaliação, certo? O número de revistas A1 tem que ser menor do que A2. O número de A1 mais A2 tem que ser menor do que 25%. E A1 ou 2 tem que ser menor do que 50%. Você faz a classificação. Esse é o crescimento de revistas, só para você ver como cresce de revistas. E aqui é um ano específico. Foi 2013 a avaliação final, nós fizemos a última avaliação e comparamos com o ano anterior que a gente tinha feito. Feita essa avaliação, você paralisa o sistema e vai fazer a avaliação real. Então você veja que de 100 e poucas revistas que aumentaram neste ano, o maior número que aparece é B5. Não são revistas de altíssima qualidade, tem revistas novas, por exemplo, aqui a 1 e a 2 tem bastante. Mas um número muito grande de revistas que estão registradas nos quadros mais. Mas essa revista que está gostando aqui são revistas novas que entraram no sistema nesse último ano. Então, essa é a classificação do quadro. Oi. Deixa eu interromper para o Lá. É a ideia. Qual é a influência que o Qualis tem do fator de impacto? Vamos falar agora. Falar o critério, exatamente. Então, o quadro anterior da trienal passada foi exatamente quando o Anderson estava lá. Então, o Anderson fez aquela classificação. É a primeira vez, né? Fez esse esquema. Então, nós temos 3 anos para verificar como que o sistema funcionou e fizemos uma outra avaliação. Então, essa avaliação, a primeira vez que nós fizemos, nós levamos 11 pessoas. Como eu falei, não tem uma comissão de 11. O livro queria que fosse 4 ou 5. Então, eu vou pagar 11 pessoas, passar e eu convenci que era importante que todas as áreas tivessem representadas. 11 pessoas. E eu vou contar algumas coisas que pode ser que você acredite, pode ser que você não acredite. Mas dessas 11 áreas, uma das coisas que a comunidade estranhava é que tinha muitas revistas de medicina, porque a revista de medicina tem um impacto alto. Então nós fizemos 3 coisas. A primeira coisa foi o parâmetro de impacto se for da área de física e afins, se for de outra área. Então vou dar um exemplo que seria outra área. Você pega, por exemplo, a revista que fala de sangue, a medicina, parâmetro de impacto altíssimo. Então se você coloca essa revista na aula 1 da física, você parece que está dando um recado de que é importante publicar na revista de sangue. Esclerose. Quais são os espíritos que vão formar? Tem um sujeito que publicou lá, Então, isso a gente corrigiu, mano. A gente corrigiu, mudou. Mudamos isso. Agora, mais que isso. Sem nada contra, ele vai dar um impacto altíssimo para ele, pessoalmente, como pesquisador. Agora, a Carlos Contrar, para o elenco, todos os espíritos do Brasil, essa que você deve publicar, se for um bom físico, o recado é esse? Então, não. Foi mudado. Vou tomar suas palavras como elogio. Mudamos. Você é o chefe. Eu devo então procurar publicar nessa feira do Leandro para Então, mas isso é que você teve 3 anos para você verificar como. Então isso a gente mudou.
Uma outra coisa que a gente mudou, isso você já teria isso na vida, mas, por exemplo, tem uma revista, tem um artigo, como ele falou. Desculpa, o fato dela estar lá, mas tem a física do leque que está lá, e você escolhe qual do artigo você vai botar. Ela não está dizendo que vai botar. O problema é que o A1 é que cada um que você pode ser desenvolvendo. É uma escolha. Então vamos dar a revista aqui. Vamos pegar a revista sei lá, dentística. Tem um caso desse, tem caso? Não, mas não era São Carlos. Então, esse professor não vai militar, mas isso é verdade. Eram tão poucas, e nós éramos 11, e tem uma pessoa que foi lá olhar o artigo, olhar o artigo. Nesse caso, sim, você não vai olhar em 10 mil, nesse caso você olha, nós olhamos. Se tivesse coisa de física, deu caracterização por ramo de não sei o que, não sei o que. Então, cada física é física. Mas se não fosse, não é. O cara entrou ali com o nome, eu sei lá, entendeu? Uma outra coisa que a comunidade também não gostava muito era o fato de você ter físico review de um lado, você tem físico review que era A2 e tem físico review que é B1. Então isso está tudo explicado. Todos os físicos review estão colocados. Assim como outras revistas que tem ABC, a não ser que houvesse discrepâncias muito gritantes, como por exemplo, você pega o Physics letras B e o Physics letras A. Minha área é o A. Mas o A não foi classificado igual o B, porque a discrepância é muito gritante. Aí nos outros físicos reviews, realmente, foram todos classificados pelo mesmo. Uma outra coisa que nós fizemos mais algumas coisas. Uma foi, é difícil eu falar isso para fazer experimental, mas eu acho que instrumentação é uma coisa muito importante para a física experimental. Então as revistas, se você pega o Physical Review, não há distinção muito se você é teórico experimental. Mas se você pega Review of Scientific Instrument, o First Teórico Experimental. Então as revistas de instrumentação foram valorizadas, ou seja, elas foram classificadas acima do que corresponderia ao seu parâmetro de impacto. Todas elas vão acima. Journal Instrumentation, Review of Scientific, foram classificadas acima. Tem uma outra revista de matemática, que também era classificada acima, e tem finalmente a política da área, que foi incentivar o Brazilian Journal of Physics, e também é classificado como B1. Bom, acabou, parece que não rendeu muita coisa no artigo submetido do Brazilian, parece que aumentou. Então tem três aspectos, por exemplo, tem critério numérico, mas tem também aspectos qualitativos, que é isso que eu estou falando. Dito isso, esse é o resultado que você tem da trienal. Então você veja que os números aqui não são muito diferentes, mas algumas revistas que estão aqui não são as que estão aqui. Aqui não é somente uma acréscimo, aqui tem uma modificação qualitativa também, certo, Maurício? Certo? E aqueles pesquisadores, aqui veio uma série. Essa é a distribuição da trienal passada, há um aumento em relação aos pesquisadores, consequência de que isso não faz isso. Nessa revista, o número mínimo durante o período para ser captado. Você podia ter, por exemplo, isso, uma science, uma nature, certo? Nitidamente, revista interdisciplinar, você podia estar acima de qualquer área e ter que publicar. Se lá tem o seu prêmio, sua premiação, uma comemoração, qualquer etc. E aí, revistas de cada área, isso é para qualquer área. A maioria da trienal 1 hoje é basicamente de física. Claro que tem science, tem mesmo. Não, eu sei, sim, eu sei. Porque era um número exagerado. Isso não tem camarada. É isso que é o problema. Porque ela não forma um recado acadêmico. Agora, se o cara interagiu, fez física, qualquer que seja a área, outra coisa geral, ela deveria, deveria levar crédito. Agora, não levar uma impressão que não é real e que ela é generalizadamente incentiva o físico de forma geral. Se não tiver aquilo, ele não é. Eu acho que não está mais. Eu digo, acho assim, na minha concepção, eu tenho certeza, mas na sua, eu digo, só uma olhadinha lá, e você vai ver que ele não, né? Você concorda mais comigo, não é? Tá. Agora, isso que você está preocupado, eu acho que você vai ver aqui agora também. Agora eu vou mostrar para você, ó. E a distribuição que você está vendo, a 1 e a 2, certo? Agora, a questão da quando eu crio a 1 é uma condecoração. Então você veja só o seguinte: você tem 3,4% das revistas
3,4% das revistas não é A1, é creme de la creme, certo? Agora, A2, você tem 12,6%, você vê que o A1 é menor do que A2 e os dois juntos é menor que 25%. Agora, Maurício, isso aqui são revistas. Agora vamos olhar os artigos publicados dessas revistas. Os artigos. Então você tem agora, embora A1 seja 3,4% das revistas, você tem 8% das publicações. Embora o A2 seja 12,6% das revistas, ele é 41% das publicações. Então você vê que é a área, né? Então A1 mais A2 hoje responde, nessa bienal aí, responde 49% das publicações. Nós temos um favorecimento, uma questão da área, principalmente com mais aplicadas, mas isso é um detalhe. Como já disse, depois daquele negócio, você C ou A, a diferença ficou um pouco mais difícil. De morte, depois. Mas até interessante. Então você veja que aqui são as revistas, aqui são os artigos. Você vê que é uma distribuição mais sacada, você concorda? Aqui. Bom, agora aqui só para dizer para você, aqui não está respondendo agora todas as publicações, como é que estão? Então aqui, 9.878 publicações, isso que já falei, é só mostrar o programa, tá aí, eu vou lá. Agora eu vou falar do assunto mais delicado, tem umas segundas transparências sobre isso, eu vou mostrar a primeira, vou pular para o sumário, porque senão é um gasto muito grande. Então essas das coisas que são, a gente faz o diagnóstico, a gente não sabe ainda como fazer a solução. O diagnóstico é, se você pega essa região vermelha que está aqui, você compara com o mapa do Brasil, essa região vermelha, ela tem 48,3% dos programas. Ou seja, 13 dos 57 programas acadêmicos, 58 mas não é acadêmico, é profissional, dos 57 programas acadêmicos, 13 estão em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro e 7 em Minas Gerais. E o Espírito Santo está aqui comigo. Então, é evidente que há uma assimetria regional muito forte. Existem esses 5 estados, né, Acre, publica seja percentual de incêndio nas publicações. Então, um é sobre o corpo de incêndio e outro é sobre o total de publicações. Mas
Aquelas são aquelas coisas que as pessoas gostam de saber no final, quer saber de que é a graduação, aqueles números que as pessoas gostam. Esses números estão aqui. Esses números estão aqui. A área está concluindo cerca de 282 teses. Que é 12,3% das teses produzidas no Brasil. A taxa de centro por docente é de 12,4%. A produção de artigos é 12,37%. Artigos por docente por ano. Metade das publicações estão no AUNIA2, é evidente que isso aqui é consequência da reavaliação do Qualis. A dimensão do sistema atual é 1.400 docentes, 3.300 discentes, em 57 programas acadêmicos e um mestrado profissional está fora, que é o do CBPF. A propósito, o mestrado profissional ele é avaliado separadamente, não sou o mesmo critério, né? Quando você pegar um programa, você quer que seja um mestrado profissional, você vai olhar muito mais, porque produção não é artigo científico, produção é interação com a sociedade, patentes, essas coisas. Finalmente, esse número está colocado aqui. No Sudeste, com 64% da produção científica, 60% dos docentes, no Nordeste, tem 16% da produção e aproximadamente 18% do pessoal, é uma média aí entre alunos e professores. Não, isso é o Sudeste. O Sul está aqui. Aqui, ó, o Sul está aqui. O Sul, ele tem 14% de docentes, 14% de discentes, 14% do pessoal e tem 14% da produção científica. Tem 14%. Tem que haver uma conclusão, né? Mas esse número aí, só tem que passar. Isso aí é separadamente. Só para concluir, essa é a dupla transparência e verdade, eu vou mostrar essa transparência que está colocada aqui. Isso aqui é uma instituição, não sei dizer o que é. Como que é a produção dessa instituição no Estado A1? Aqui é basicamente crítica no review letter. Isso aqui tem a ver com as grandes colaborações. Isso aqui você vê com as grandes colaborações, você tem que olhar de forma separada. Você tem uma instituição que em 2010 publicou 40 artigos no Estado A1. Aí você tem em 2011 ele foi para 50. Aí você quer ver o bolso de Higgs, quer ver o bolso de Higgs? Olha o bolso de Higgs aqui. Você achou que dava para ver? Dá para ver aqui. Você gostaria de estar. Não tem escala, né? Perdeu a escala completamente. Então, era isso aí. Agradeço a atenção. Espero dar uma visão geral. E, obviamente, críticas, perguntas, seminários e pedradas. Como a pós-graduação é muito importante para a produção científica, eu quero sugerir que você inclua na sua próxima apresentação aquele slide que mostra as citações da revista de física, dos artigos de física no Brasil, que é a única área do Brasil que está acima da média mundial. Eu tenho, rapaz, eu tenho ela aqui. O Sérgio está dizendo é o seguinte: se você pegar todas as áreas do conhecimento, você vê a média de citações do mundo, média mundial. Então, todas as áreas do Brasil estão abaixo da média mundial, com exceção da física, que está acima da média mundial. Tem razão, você tem que colocar. Eu vi no avião, não estava muito confortável, não. Isso chama atenção que são formados na ordem de 300 doutores, né? E nós estamos perguntando para onde eles estavam indo. Das duas treinas passadas, a ordem de 1.600. Eles perguntam para onde eles estavam indo. Vocês estão vendo que eles estão indo para a indústria? Nós vamos ter que ir para a indústria? Muito pouco. Muito pouco. Você tem tido coisas assim, ó. E esses institutos federais, né? Mas eles não tem graduação em física, que é uma discussão enorme também, porque a ideia do Instituto Federal é que ele traz na parte técnica, se esperar mais mestrado profissional do que mestrado acadêmico. Né? A gente estão indo para universidades novas, várias universidades, da Bahia, que não tem programa de pós-graduação, e tem também alguns que estão contratados instituições relevantes, mas que por alguma razão dizem que é o efeito CAPES, né? Não, agora não é a CAPES, não sei o que, agora bota isso abre aquela eterna discussão que não morre, não deve morrer, e aí, embora a gente faça a avaliação da pós-graduação, é interessante você dar uma olhada no conjunto como um todo, né? Você pega vocês aqui, quase todo mundo está na graduação. Você pega instituições, outras
contexto. Você tem 80 docentes, você tem 35 na coordenação. Isso é mais gritando do outro lado. Obrigado. O programa de pós-doutorado, esse pessoal formado gostaria de alguma espécie de auxílio até ser voluntariado. Como é que a CAPES está vendo? Bom, a CAPES é o seguinte, isso aí é prerrogativa do programa. Né? O programa pode dizer se ele quer um cara concordar com um professor colaborador, sei lá, como ele quer. E por sinal tem sido casos aposentados também, né? Que algumas instituições colocaram como sendo colaborador. Não é ainda um número grande não, do pós-doc. Pode virar a ser um problema, né? Mas no momento não é um problema. Maurício. É só porque estava estudando, ele não sabe o que é. Você quer roubar, hein? É aí que você quer? Todo mundo quer que seu trabalho seja livre, né? Possível, etc. E isso vai ser e é para a revista, é isso que tem esse impacto institucional, é aquilo que eles contam com 2 anos de publicado, e aí faz a média das publicações e divide pelo número que entra na revista. Isso dá o número do impacto da revista com as publicações, e aí você fica com esse número. Esse negócio é extremamente difícil de ser comparado, porque depende do número de atores. O livro depende da área, isso faz uma certa vinculação com atores. Revistas com uma tendência mais específica, e aí tende a ser mais localizada, e aquele número de atores do seu grupo tende a aumentar. Revistas mais gerais tendem a ser mais difusos. Isso é um trabalho que, além disso, é aqueles 2 anos. Depois o cara pode ser focado na matéria de resistência, na matéria de higiene, etc. Depois de 20 anos, dá algum, etc. Então, por exemplo, depois tem a lei, o Science, etc. Publica poucos artigos, por número. Nós temos uma divulgação enorme desde sempre, né? Quando de revista, de primeira vez, mexeu muito com todo mundo, né? Começou a se contar, em particular com a médica da física social e a física brasileira. Então, o que é interessante é um artigo que eles publicaram, eles ficaram preocupados, porque é realmente uma diferença enorme entre o número de artigos de física, por qualquer científico, né, como a física sai como se fosse o Cristo do bem dentro, as propagandas, sai tudo ali, então tem interesse no geral. A física elétrica é só o artigo científico. A física elétrica publica em média em 2 anos 8 mil artigos. 8 mil. Todas as áreas, ela quer pegar, mas a nossa aceleração supostamente é melhor que qualquer área do conhecimento da física, que é fundamental. Então ela tem ela levantou aquela sabe o que é que nós somos realmente aí por isso, a mostra a diferença. Então, aqueles 2 anos, aqui é o número de participação. E aqui ela está dizendo por número de artistas. E aí o negócio é uma curva para se esperar. O negócio que vai quase 10. Vai se tocar aqui. E aqui estão os 8 mil artigos. 8 mil. Se você pegar a lista, vai dar um número, a fração disso aí. Então, como eles disseram, se você colocar aqui, que é que mais ou menos é essa revista de citação, ele dava perto de 100. E essa síntoma, que vale 7,8 por aí. Essa síntoma, essa coisa aqui, é que é o número que a revista diz que ela tem. Ela tem 8 mil artigos publicados. Isso aqui é a curva que a gente já publicou há 2 anos. Então você interpreta como que é uma curva dessa. Se você tem um ensino, você pegar aquela revista, selecionar aqueles artigos, e o número dela,
nunca mais comparado com ele. Pela proposta, cada investidor Deixa eu ver. Você levantou a mão, sério? Foi depois antes. Só uma dúvida está relacionada com o que o professor Santana comentou. Para a gente que está na formação e pretende ser professor ou qualquer outra coisa aqui, existe algum problema, existe alguma tendência de que esse número de 1.300 formados doutores não é que estacione, mas que complete toda a rede de programas de pós-graduação, programas de instituições federais, ao ponto de que a preocupação é o seguinte: vai ter vaga para todo mundo? Porque, a meu ver, a questão de físicos indo para a indústria, que eu acho que seria uma coisa maravilhosa, não tá caminhando muito bem. Então, a priori, o único caminho para absorver esses formandos seria a academia, mas eu acho que isso haverá um limite. Então, existe alguma preocupação sobre isso? Claro. Agora, veja só, tem várias parcerias no ponto. Do seu ponto de vista individual, eu vou lembrar o que disseram para mim também. Se você for bom, você vai fazer claro. Tem muita gente. Né? Agora, se você vê, claro que tem que ter emprego na indústria, claro. Uma das coisas que é difícil você romper um público, porque sabe como é que é? A indústria pode chegar e pular. Tem várias coisas que estão caminhando. Uma é a discussão de você ter projetos que são definidos na indústria e que eles são desenvolvidos na universidade, você precisa uma parceria que é do lado acadêmico. Tem algumas sugestões também, são nossa consultoria diária. É que mesmo os programas teóricos ou os programas de pós-graduação, pense, quando o cara vai fazer a tese, talvez para ver se aprende a ter uma meia página ou um texto de página, sei lá quanto, que ele tentasse verificar se aquele trabalho dele exigiria qualquer possibilidade de prospecção na indústria ou de aplicação. É um exercício que a pessoa começa a fazer na academia e ele não está isolado, né? Está nessa questão também. E a terceira é que, se você olhar o sistema, eu acho que está com até um pouco de generosidade. Você não tem pessoas desempregadas hoje, não sabe, ainda bem. O que tem acontecido, eu acho, que tem acontecido em alguns lugares, é começar a ter um pouco de escassez de estudantes. Essa escassez pode ter várias origens. Pode ter alguns lugares que reclamam que eles têm estudante, mas as bolsas estão saturadas, a casa não está nas bolsas. Um dos assuntos que eu quero discutir melhor no programa agora. Tem outros programas que dizem que a dificuldade enorme, que competem muito entre si, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, são várias instituições de alto nível que estão competindo. E tem, enfim, várias problemas. Então parece que o número de estudantes tem sido mais um problema do que o número de pessoas formadas. Mas se tem um prospecto, Soltou a voz. Não complemento que tem a ver com o assunto tem outro aspecto a considerar. É que a maioria dos físicos brasileiros em atividade foi formada na década de 70. Portanto, um grande número deles está em fase de aposentadoria. Vai gerar muito espaço vazio nas universidades. Isso é um dado importante. Silvio, eu vou falar de outra coisa que você não comentou, que tem a ver com o seguinte. Tem que estar criado aí, já está no funcionamento, um mestrado profissional em ensino físico. E isso não está ainda, no que você quer saber de você, a física, a área da física lá, para que eu saiba, ainda não está diretamente aprovado, isso está pelo CBTF e tal. Isso vai gerar aí um ponto de desconto. Como é que está essa situação lá? Duas coisas. Não sei se todo mundo conhece, talvez vale a pena. Duas coisas. Um lado do ensino, né? O mestrado profissional de ensino de física é um mestrado em rede, 21 polos, estava edital agora para ampliar os polos, são instituições de diferentes lugares que estão voltados para a capacitação de professores de escola secundária com bolsa para aqueles de escola pública, etc. Esse funcionamento é centrado na Sociedade Brasileira de Física. Então, esse programa está funcionando. Quando esse programa foi proposto, não existia um coordenador de área na área de ensino. Então, acabou
ido para a física, e no final ficou aquela discussão se esse programa deveria ficar na área de física ou se ele deveria ficar na área de ensino. O da matemática está na matemática, o de história está em história. Então a ideia é que o de física também ficasse na área de física, mas isso não está definido. A discussão que a gente tem que fazer de avaliação, ele não foi um programa premente, porque como ele foi criado no ano passado, ele não tinha julgamento agora, porque ele é o primeiro ano. Então essa discussão se vai ficar na área de física ou na área de ensino está aberta, e eu arriscaria dizer que o livro parece que vai se bater para a área de ensino, mas vai aberto. Agora, a outra coisa é que a física só tem um mestrado profissional, que é o mestrado do FDPE. Nós temos feito um esforço para você criar, nesse estilo de mestrado descentralizado em rede, um mestrado nacional em rede profissional na área de instrumentação científica. Então a gente está tentando fazer isso há 2 anos. Eu tenho dificuldade de entender a problemática, porque eu não vivo isso no cotidiano, mas eu acho, de novo, que é uma coisa importante para a física experimental. Eu entendo, porque eu tenho que conversar com pessoas aqui. Mas as dificuldades que aparecem são de várias naturezas. Dificuldade estrutural, digamos assim, administrativa, porque esses diplomas são dados pelas universidades polos. Então, se você tiver mestrado profissional de instrumentação, mesmo que ele seja centrado em Juiz de Fora, será? Juiz de Fora vai dar um diploma para as pessoas que estão participando de fora, mas Campina Grande vai dar para toda a população. Porque essa questão estrutural não está muito bem coordenada. Outra coisa é que algumas reuniões que foram feitas, as pessoas diziam que se tiver que dar aula, a carga de dados é muito grande, que não dá muito interessado, então tem uma série de coisas que precisam ser questionadas. Outra coisa que apareceu mais recentemente era um mercado profissional para você capacitar pessoas de instrumentação científica, ou, se não tomar cuidado, vai ser um mercado profissional de pessoas que já estão fazendo nas universidades, que vão se qualificar e vão ter aumento salarial. Então, tem uma série de discussões, desde grande porte até pequeno porte, que são mais relevantes, menos relevantes. O fato concreto é que essa questão de aposta, ele tem conseguido avançar nela. Vamos continuar tentando. Seu, comentou na hora do almoço que a CAPES está buscando fazer curso de pós-graduação internacional. Diploma, valendo 2 instituições. Por outro lado, o presidente da CAPES pediu ao programa de pós-graduação 6.7 que oferecessem sugestões para internacionalizar os programas. Dentre deles está curso de inglês para os estudantes, que a gente sabe, nós não vamos poder internacionalizar ou aproveitar talvez essa troca de pessoas dos continentes, se não tiver um domínio muito bom da língua inglesa. Como é que a CAPES, da coordenação de área de física, entende essa importância dessa nossa área para o sanduíche, viagens e para visitantes? Como a gente pode conhecer a CAPES? Então, vou responder a primeira. Essa questão do mercado internacional que ele está falando, na verdade, ele não é no âmbito da CAPES. É no outro cenário. A reitora da Universidade do Sala, que é onde eu fiz o meu doutorado, já teve em São Paulo, um ano e pouco atrás, e ela conversou com várias pessoas, conversou comigo sobre a possibilidade, não está todo mundo querendo internacionalizar, sobre a possibilidade de fazer um intercâmbio com o estudo de física da Universidade de São Paulo. Então, não tem nada feito, mas tem várias discussões que seria a ideia de você fazer uma pós-graduação comum, mas não se sabe se vai ser tudo titulação, se vai ser titulação comum. Então, na verdade, não tem nada. Esse assunto foi colocado na apresentação essa agora, semana que vem. Mas nós conversamos isso na CAPES, como que era isso. Como é que a CAPES via isso? Aí já é do outro mais alto, agora de Guimarães, lá. Então, que eles disseram assim, já existe isso, já existe. Por exemplo, a Exalc, na de São Paulo, né? Tem um programa de pós-graduação em outra universidade que é internacionalizada, e procurando informar sobre isso. Eu soube que parece também, acho que aqui parece ter uma coisa nessa direção, a gente vai ser informado. Então, essa é uma coisa mais doméstica, é a coisa que a física da USP está pensando. Agora, sobre a questão da internacionalização, é porque assim, né? Se você verifica que se fala muito de internacionalização, mas realmente atitudes concretas têm sido relativamente pouca, a não ser o Ciência Sem Fronteiras, que não estou na capa, porque eu não vou falar muito sobre isso. Mas o que aí o Ministério da Educação, também a CAPES, queria saber que os programas seriam certos, o que eles tinham como sugestão para a internacionalização. E curiosamente, a maior parte das respostas foi estrutura. Você não tem estrutura para receber alunos, você não tem estrutura para receber professor, você não tem guerra em roda, você não tem não sei o quê. É uma confusão danada. Você recebe um cara, ele tem que ir à Polícia Federal, quem vai da Polícia Federal, tem que levar o cara à Polícia
Federal para carimbar a passagem. Então a estrutura interna parece que é muito complicado. As respostas foram feitas, até agora não teve nenhum feedback da CAPES, a não ser, lógico, para dizer que tinha muitas respostas nessa direção. É evidente, a física sempre fez isso, a física nasceu internacional, né? A gente sempre tem. Agora talvez não tenha no âmbito institucional que o programa que a CAPES gostaria de ter pudesse fazer. Mas eu não conheço aqui uma pessoa do Departamento de Direito que tem exterior várias vezes, tem a colaboração com pessoas de fora, etc. E a gente... Um exemplo concreto é que antes a pós-graduação podia pagar curso de inglês, né? Passado, isso foi cortado. Né? Por exemplo, a UFPE, pela CAPES foi pela CAPES. Então, se pelo menos a gente pudesse voltar isso, né? Contratar cursos de inglês aqui, né? Ou fora, ou dentro para os alunos, como vinha sendo feito, não era muito dinheiro, né? Tanto é que você pagava e mantinha o programa, né? Mas de repente foi sempre proibido de ter esse curso. Foi proibido mesmo, porque havia curso de inglês quando eu fui coordenador. Na coordenação seguinte é que deixou de ter curso de inglês. Eu não sei se houve uma regra, talvez o modelo possa dizer isso aí. Não houve regra explícita da CAPES, não, mas a Ernesto fez uma consulta. A Ernesto fez a consulta e se não é Ernesto, não podia. mas foi proibido, sim, pela CAPES. São coisas que podiam, hoje não pode, e aí tem umas coisas que se fala e depois não se dá condições. Né? A USP, eu falo agora, a USP é a universidade mesmo, não é? A USP, vamos internacionalizar, eu queria ter agora uma diretoria para cuidar de internacionalização. E as coisas você vê que quando chega na hora de fazer o câmbio, Observação. Ano passado eu fui a uma defesa de tese de doutorado na Federal do Paraná, na Física. E, para minha surpresa, o Dante Costa, o departamento lá, a coordenação, tem um acordo com um dos campos da Universidade de Paris, no Leão dele, e o brasileiro, passou um tempo na França, um tempo aqui, passou lá com o Bolsa Visto, ele recebeu a titulação dos dois lugares. Defendeu a tese. A UFPE tem também. Também. Mas não é isso que você estava perguntando? Não, é diferente. Isso ele falou de um programa conjunto, né, de pós-graduação, aproveitar cursos de professores do mesmo Então, mas é isso que tem no Paraná com Paris. Não, isso aí o aluno sai, vai fazer a pesquisa doutoral, isso é quando defende. Aí defende e aí o diploma vale nos dois locais, né? É diferente, né? a USP tem isso no curso. Ele pode defender aqui ou lá. É aluno da física. Se defender aqui, lá reconhece, defender lá, aqui reconhece. Estou falando aí, por exemplo, no caso da segunda questão, foi poder, né? Treinar os alunos, até para que eles aproveitem melhor uma conferência quando vão ao exterior, para escrever um artigo, né? Etc. Porque não sabem inglês, não tem essa oportunidade. Mas aí. Você destacou aí a produção de CENTE, aquele índice, né? Uma publicação percentual, né? E eu, em 2011, na das reuniões de coordenação, eu fiz um comentário, né, sobre esse índice, que o colega CAPES reconhecia a produção de CENTE de graduação. E quando você fazia a divisão pelo número de CENTES do programa, esse número ficava distorcido para programas que tinham graduação com muitos estudantes de iniciação científica, caso ele tenha sido publicado, obviamente. Vocês olharam para esse problema aí? Antes de me correr, eu estou errado. Quando a gente recebe o coleta, você tem o nome da pessoa e a atuação dele. Então, se ele é graduação, se ele é pós-graduação, se ele é docente, se ele é externo. Entendeu? Mas se ele for da pós-graduação e já tiver na graduação a publicação, vai estar associado ao nome dele. Acho que não. Acho que acontecia até quando o aluno não era da Não, o que aconteceu... Ele tinha... Apareceu o registro, era a publicação Vicente, tinha obviamente o professor da pós-graduação envolvido, mas o estudante era o estudante da graduação. Era uma publicação de iniciação científica. Isso era complicado. Eu não sei se eu não tenho. Se você olhar programas grandes, como USP, aí já não é possível. O que nós fizemos, não é o que você está falando, mas só estou aproveitando que nós discutimos isso fora também. Que era a consideração dos egressos, lembra disso? Na reunião nós fizemos lá, dessa reivindicação, nós concordamos entre nós que nós horários por 2 anos. Isso foi feito. De graduação, não. Mais algum comentário, questão?
Até.